boa noite. São 11 horas e 8 minutos, hoje, dia 9 de junho de 2016. Estamos ao vivo aqui pela Rádio NF, em áudio e vídeo, com um programa especial aí de cobertura da greve de 24 horas da categoria petroleira contra o golpe e a entrega do pré-sal, a privatização da Petrobras e o desmonte do país. Aqui no estúdio, Vitor Carvalho, diretor nacional da CUT, e também Walter de Oliveira, diretor do Sindipetro NF. Boa noite aos dois. Boa noite. Então, a atual situação política do Brasil, né, certamente será lembrada por muitos anos e já faz parte da história do país, sendo repercutida aí até internacionalmente. Depois aí do impeachment ilegal da Dilma Rousseff, o Brasil está nas mãos dos PMDBistas, né, principalmente do Michel Temer, que a cada dia aí vem se mostrando mais e mais para o que veio. Tirando aí direitos e conquistas dos trabalhadores, tentando entregar o pré-sal e privatizar a Petrobras, enfim, um verdadeiro desmonte aí do país. Bom, os participantes que estão aqui, né, eles vão falar melhor aí para vocês, com mais detalhes sobre o que realmente está acontecendo na nossa política e quais os possíveis rumos dessa história. Walter, o Vitor, vocês fiquem à vontade aí para poder comentar sobre essa atual situação aí que nós estamos passando. Boa noite a todos e todas que nos ouvem. Essa música que estava tocando aí antes da gente começar esse papo aí com os trabalhadores e as trabalhadoras, a sociedade como um todo, ela é bem inspiradora, porque para a categoria petroleira, falando do nosso mundinho aqui, do nosso quintal, uma grande parcela dela está achando que o que está vindo aí é o trem da alegria. Só que, em pouco mais de 20 dias de governo Temer, o que está vindo aí é um trem fantasma. E vem para atropelar, né, como você bem já colocou no início, né, no seu preâmbulo, atacar as conquistas sociais, os menos favorecidos, os avanços, né, que a gente teve nesses últimos 13 anos. E é preciso que o trabalhador e a trabalhadora tenham a exata noção do que está sendo montado para, falando da nossa empresa, né, da Petrobras, desmontá-la para inviabilizar essa companhia, coisa que tentaram fazer, né, até 2002, não conseguiram, e através desse golpe instaurado, né, com o impeachment o afastamento da presidenta democraticamente eleita, eles retomam a agenda para buscar, mais uma vez, inviabilizar a companhia. Então, para mim, o que está colocado é isso. E o exemplo que a sociedade tem dado, se organizando, né, através das manifestações, várias manifestações que já têm ocorrido pelo país, é preciso que ela alcance o trabalhador da Petrobras e a trabalhadora para que eles tenham a exata noção do perigo que a gente está passando, do retorno dessa agenda neoliberal que tentou inviabilizar a empresa, né, até 2002 e que eles estão aí colocados novamente, principalmente com a chegada de um presidente interino golpista, né, na empresa, que responde a vários processos, e um deles, né, o que gerou um prejuízo de mais de 1 bilhão para a companhia de dólares, na época em que ele era um dos mentores do governo Fernando Henrique Cardoso e que obrigou a Petrobras a entrar na malfadada história das termoelétricas. E que não é à toa que um dos primeiros anúncios do presidente golpista interino que chegou à empresa é que ele agora vai vender, né, já colocou a intenção de vender essas térmicas. Então, é um cenário de horror, mas parece que a categoria está achando que é um trem com muita alegria que está vindo aí pela frente. Walter, você pode ficar à vontade também para dar... Sim, boa noite, categoria. Importante, valiosas as palavras do Vitor Carvalho. Os petroleiros que estão, mais uma vez, sendo chamados a se manifestarem em estado de greve, já decidido em assembleia,
é importante que eles tenham uma noção do que eles, empregados da Petrobras, concursados, representam para si próprios, para suas famílias e para a sociedade brasileira. O trabalhador Petrobras, ele tem uma responsabilidade aquém de um cidadão comum, eleitor, pagador de impostos. Nós que trabalhamos na Petrobras, a sociedade, o país, confiou a nós a responsabilidade de conduzir, colocar em prática o destino dessa empresa, de produzir, de refinar, de distribuir, de vender, de prospectar, de trabalhar na petroquímica. Hoje em dia, até na geração elétrica, nós estamos fazendo parte com as termas. Então, nós, trabalhadores Petrobras, aqui eu não tenho que estar falando negócio de colaborador, não. Colaborador é um eufemismo que o patrão, que o gerente tenta atrair, cooptar o trabalhador. Nós somos empregados concursados, e temos uma responsabilidade fundamental para o Brasil, para a sociedade brasileira. E numa hora como essa, que nós percebemos que um golpe foi urdido no país, e é um golpe que a gente precisa fazer um retrospecto muito rápido. Por exemplo, o governo da presidente Dilma foi eleito, nós vivemos numa república, e a eleição teve coligações de um partido e o partido do vice-presidente, e esse vice-presidente golpista, ele já há um ano atrás, ele lançou um programa de governo. Percebam vocês. Bom, se ele é o vice-presidente eleito numa chapa com a presidenta Dilma, por que ele lança um ano atrás um programa de governo? Ele construiu um golpe, e ele não construiu esse golpe sozinho. E esse golpe foi financiado pelas multinacionais do petróleo, não tenham dúvida, com a mídia, que é o vetor das potências dos estrangeiros aqui no Brasil. Eu sempre faço, nas minhas falações nos aeroportos, com a categoria, em reuniões de setoriais, aonde quer que seja, eu lembro para a categoria que, infelizmente, aqui no Brasil, a nossa mídia é o representante dos países estrangeiros, das multinacionais. Vamos fazer aqui uma analogia. No Oriente Médio, onde tem uma grande quantidade de petróleo, foi necessário para as potências, falando muito mais claro, para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para a França, manterem as suas conquistas, terem uma reserva maior de petróleo, invadiram o Afeganistão, depois invadiram o Iraque, depois invadiram a Líbia. E o que acontece? Porque lá nesses países teve que acontecer isso, porque não tinha a mídia. Não havia o controle nesses países de preposto dessas potências controlando a mídia. Aqui no Brasil tem. Eles, os estrangeiros, têm aqui quem faz esse controle da mídia, faz esse jogo, esse controle da informação. Essa disputa é constante. E nós, petroleiros, um grupo muito organizado, bem organizado, mas temos que ter a noção de que a empresa, a Petrobras, hoje em dia, a gestão da Petrobras está com um firme propósito de entregar as riquezas que nós temos, que nós descobrimos, que a Petrobras descobriu nos últimos anos, nas últimas décadas, para serem entregues para as potências estrangeiras. Por quê? Porque a sociedade brasileira, o povo, e alguma parcela dos próprios empregados da Petrobras, que ficam à mercê da mídia, não discutem, não procuram se informar suficientemente da importância que é a reserva que nós temos no pré-sal. É uma riqueza fantástica, fantástica. Nós não temos como avaliar, assim, contando como se fosse a quantidade de
de depósito numa caderneta de poupança, numa quantidade de carros que estão numa garagem, no estacionamento. O volume de petróleo, em bilhões de barris de petróleo nas reservas do pré-sal, vão garantir o abastecimento de petróleo por muitos anos o nosso país e gerar riquezas fantásticas que podem ser revertidas para a educação, para a saúde. E isso é que está em jogo. São a manutenção e a expansão das conquistas que nós tivemos até hoje. Se nós não lutarmos, nós vamos perder, entregar tudo que nós temos pela frente e entregar aquilo que a gente já conquistou nesses últimos anos. Obrigada. A gente quer aproveitar também e pedir aí para que as pessoas que estão acompanhando a gente através do site da Rádio NF podem participar, mandando perguntas pelo e-mail imprensa@sindipetronf.org.br. Também podem participar através do Facebook do Sindipetro NF, tá? Qualquer dúvida, os participantes que estão aqui no estúdio vão estar respondendo, a gente vai estar passando para eles aqui ao vivo. Bom, a gente deu esse primeiro panorama aí da situação política que o Brasil está vivendo, mas a gente pode falar agora sobre mais detalhes sobre a greve, né? Quantas plataformas já realizaram em assembleia até o momento com o indicativo de greve? Bom, a última informação no site são 14 plataformas, 10 aprovando, 4 rejeitando. A gente, inclusive, né, no site, a informação é que a qualquer momento a plataforma que quiser fazer uma assembleia de adesão, o sindicato, logicamente, vai estar referendando e computando a adesão dessas plataformas, e a gente faz esse reforço aqui. É fundamental a participação do trabalhador e da trabalhadora, né? A gente está tendo agora uma reunião no TECAB com o pessoal que está entrando agora às 11 horas. Né? A base da Embetiba aprovou a greve. Então, é importantíssima a adesão também dos trabalhadores e das trabalhadoras das plataformas, porque é um setor que é mais sensível, né, à companhia, e aí daí a importância dessa adesão. E lembrando, né, é uma greve de 24 horas, é um primeiro teste, né, para as batalhas que virão pela frente, e aí é um bom sinalizador para a companhia para o setembro que está chegando, onde a gente vai estar negociando nosso acordo coletivo. Então, fica aí o reforço, né, para que os trabalhadores e as trabalhadoras organizadamente façam as suas assembleias aí de adesão e entrem no movimento a partir da 0 hora. E qual a orientação do Sindipetro NF para as plataformas que rejeitaram o movimento? As plataformas que rejeitaram o movimento, elas estão permanentemente sendo chamadas tanto pelo sindicato quanto pela categoria, por aquelas plataformas que fizeram as assembleias e se dispuseram a participar do movimento. Nós, do sindicato, e a categoria também tem a noção disso, precisa reavivar, relembrar que qualquer maratona, qualquer corrida, qualquer viagem, sempre vai começar com um passo, com o primeiro passo, com o primeiro trajeto, com a primeira etapa. E a primeira etapa que nós estamos dando hoje é uma etapa de uma greve de 24 horas, que 14 plataformas e algumas bases de terra fizeram as assembleias, poucas delas rejeitaram. Esse é o primeiro passo. E conforme nós já conversamos hoje nas setoriais nos aeroportos, temos falado esses dias todos, temos feito contato via telefone, via voz, a bordo das plataformas. É importante que os trabalhadores tenham a noção de que essa greve de 24 horas é um sinalizador, é um aglutinador, é um teste, é uma experiência, é uma maneira que nós temos, nós, o sindicato, de começarmos uma mobilização muito maior. Não tenham dúvida que vai ser necessário uma mobilização muito maior daquilo que está sendo programado para o nosso país e para a Petrobras. Nós temos que nos organizar,
vamos começar hoje, a partir das 0 horas do dia 10, uma mobilização, uma greve que pode parecer fraca, pode ser questionada sob uma série de argumentos, mas que não pode ser colocada em dúvida a intenção que é de defender a Petrobras, defender a riqueza do Brasil e defender os princípios e as conquistas dos trabalhadores obtidas durante os últimos anos nesse país. Mais informações que essa paralisação é de 24 horas, ela foi aprovada em assembleias em todos os sindicatos da FUP, né, mas com exceção de Minas Gerais. Na Bahia, nos ativos de produção terrestre do norte do estado, que foram colocados aí à venda pela Petrobras, os petroleiros já cruzaram os braços nesta quinta-feira e seguirão em greve por 48 horas. Temos um quadro nacional que foi divulgado no site da Federação Única dos Petroleiros, que dá mais informações aí, detalhes, né, das bases que aderiram à paralisação de hoje, a partir das 0 horas de hoje, na verdade, as bases do Amazonas, Norte Fluminense aqui. A Bahia está em greve de advertência de 48 horas nos ativos de produção do Norte, né, como eu falei, e assembleias nas outras bases indicando paralisação até às 13 horas. Nos químicos, a base Químicos do Paraná, também greve de 24 horas, petroleiros do Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, as assembleias rejeitaram a greve em Minas Gerais, em Duque de Caxias, greve de 24 horas, em Espírito Santo, greve de 24 horas com entrega da produção, em Ceará, Piauí, ato em frente a Lubnor, também Unificado de São Paulo, greve de 24 horas e Rio Grande do Norte, a greve também de 24 horas. Esse é o quadro atual aí, quadro nacional da paralisação dos petroleiros nessa sexta-feira. E vale lembrar também, né, que além dos petroleiros, outras categorias como os metalúrgicos, bancários, por exemplo, né, também estão mobilizados nisso. Até porque a situação, né, eles todos são trabalhadores, né, eu acho que todo mundo está temendo pelo seu emprego, né, que está aí na berlinda, a verdade é essa, né? Foi muito bem lembrado essa colocação, porque essa mobilização ela não é uma mobilização chamada pela FUP. O dia 10 é um dia nacional de luta chamado pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo, né, que são movimentos sociais que se organizaram e se aglutinaram para fazer e estar denunciando o golpe instaurado no país e os retrocessos de uma pauta conservadora, né, que esse governo, junto com uma Câmara, a pior Câmara dos Deputados eleita desde a ditadura, tem para colocar aí em risco, né, os avanços sociais. Então, a gente já sabe, por exemplo, que a intenção é mudar a questão da idade da Previdência, passando para 65 anos, né, já cortaram o Minha Casa Minha Vida, né, tudo que atende as camadas mais necessitadas do povo brasileiro está sob ataque, né, um conluio entre esse governo golpista que está instalado provisoriamente e a Câmara. Então, essa é uma data que não é uma data só dos petroleiros, né? O petroleiro, pelo contrário, está integrando uma convocação a nível nacional de movimentos sociais organizados que estão nas ruas já, né, fazendo esse enfrentamento para buscar restabelecer a ordem democrática no nosso país. Isso aí, Vitor, como você falou, lembrando que essa data, 10/6, aí marca a primeira grande mobilização nacional, né, das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, né, que está realizando aí, está se destacando, na verdade, né, está destacando. Eu queria que vocês, na verdade, falassem um pouco mais desse destaque, do papel dessas frentes que estão tendo aí nesse cenário atual. Ela tem sido fundamental porque são movimentos, né, e alguns de caráter até espontâneo, que, né, do dia para a noite as mobilizações e as concentrações, né, elas têm acontecido. Então, é fundamental a gente ver a juventude fazendo ocupações, como as das escolas. Aqui em Campos a gente teve, né, a Secretaria de Educação ocupada, até que várias reivindicações, não só dos alunos, mas também de professores, fossem atendidos. Agora estão ocupando, né, o DCE da UF aqui. Então, o movimento dos trabalhadores sem teto, né,
com ataque ao Minha Casa Minha Vida, se organizaram e estão fazendo um enfrentamento a essa política de ataque mesmo aos ganhos sociais, então, o próprio MST, logicamente que isso tudo tem reflexos, né, de vários equívocos cometidos pelo segundo governo Dilma. Mas o que a gente tem que reforçar aqui é a luta pelo restabelecimento do caráter democrático e da eleição que reconduziu a presidenta. Então, nada mais lógico do que a gente está fazendo essa luta para que esse tipo de situação ela não possa ser aceita como corriqueira. Porque, senão, como o Walter falou, basta se juntar mídia, setores do judiciário e empresários organizados, né, na questão do pato lá da Fiesp, para derrubar governos democraticamente eleitos. Então, esse é um risco que a sociedade brasileira não pode aceitar, e é por isso que esses movimentos estão organizados e estão ganhando força cada dia mais, até porque o desgoverno provisório interino, né, tem demonstrado que, longe de melhorar qualquer viés político, econômico ou social, o que eles têm intenção é de precarizar cada vez mais, né, os avanços e as conquistas sociais que a gente teve nessa última década. Só para a gente finalizar esse primeiro bloco, Walter, vamos voltar no assunto lá das plataformas. Na prática, como que os petroleiros vão agir durante essa greve de 24 horas a bordo? Bom, a orientação que eles têm está disponível no nosso site do Sindipetro. É claro, lá nós temos vários itens que garantem para eles a condução serena, pacífica da greve, da parada de produção e de todo o controle da produção. Seguindo os procedimentos, né? É evidente que uma greve, que é uma atitude política, não tenham dúvida, a gente não está ali fazendo uma operação matemática, né? Mas a greve é uma atitude política. E quando nós decidimos nas assembleias, e isso se traduz no controle, numa planta de processo de uma plataforma, algo valioso, importante, fundamental, nós e o pessoal que está a bordo, eles estão no momento de tensão, não tenha dúvida. É estressante, é uma tensão muito grande, mas a orientação que nós passamos é que para as duas turmas que estão embarcadas nesse momento, a partir das 23 horas, eles se reúnam de preferência na sala de controle, onde já tem alguns operadores, e lá se organizem para assumir o controle, ou, se for o caso, entregar o controle. Nós não estamos fazendo nessa greve, que é de apenas 24 horas, um controle de produção total, indefinido. Não, isso é um teste, uma experiência de 24 horas, em que a gente está procurando arregimentar toda a força de trabalho, todos os trabalhadores, para os próximos passos que a gente tem noção muito clara que vão ser necessários, ter que fazer isso. Então, à meia-noite, se a Petrobras instalar uma equipe de contingência, é para a categoria não disputar, não estar criando atrito, nem físico, nem por palavra, que é para não perder a razão. Ali tem que ser mantida a razão, nada da emoção. E o procedimento que tem. Se a empresa decidir que tem condição de manter o controle, está disponibilizado no nosso site, que a gente entrega um documento para eles assinarem, que eles assumem o controle da produção. Se eles não quiserem assinar documento, nós, trabalhadores, nós assinamos. Os representantes que estão a bordo, nós temos fé pública, nós assinamos PT, assinamos uma série de documentos com responsabilidade civil e criminal. Então, se nós atestarmos na lista que entregamos a ele e eles não quiseram receber, nós documentamos que entregamos a si mesmo. Assinam todos que estiverem presentes na sala de controle. Se eles aceitarem receber e assumirem o controle, da mesma forma a gente pede que eles
assinem o texto, assumam que assumiram o controle. Se eles não quiserem documentar, nós, da mesma forma, vamos chegar lá e vamos preencher dizendo que eles se recusaram a assinar. Nós assinamos e testemunhamos, todos que estão a bordo, que eles não quiseram assinar e entregamos para eles. E é importante que os trabalhadores tenham a noção que nós comunicamos às autoridades, no caso aqui, representantes da Petrobras e da Transpetro, com prazo legal exigível pela lei de greve, com antecedência maior ou igual de 72 horas do início do nosso movimento. E lembrar os trabalhadores todos, até inclusive novos, que tem trabalhadores novos que entraram há pouco tempo na empresa, que existe uma lei de greve. Quando nós votamos, fazemos a assembleia e comunicamos seguindo a lei de greve, nós estamos cobertos pela lei de greve, protegidos. Naquele dia, naquele período da greve, o contrato de trabalho está em aberto, está suspenso. Portanto, não existe a necessidade da obediência ao supervisor. O comando da greve é aquela equipe que está a bordo, que faz uma comissão e qualquer necessidade, o que a gente faz? A gente atende às atividades essenciais da plataforma, como é manter o ar-condicionado, manter abastecimento de água, abastecimento de óleo diesel e os equipamentos de salvatagem, e estarmos, o pessoal que está no turno, na hora do turno, o que acontece? Eles ficam uniformizados, ficam todos juntos, em local de fácil acesso e de visibilidade, é para ficarem todos juntos. O pessoal que está de folga vai para o camarote, vai descansar, vai dormir, porque vai ter a rendição normal, e aqueles que estão no turno, se forem chamados para alguma atividade essencial, aí eles atuam. Só isso. Se eventualmente um poço parar de produzir por qualquer eventualidade operacional, esse poço fica parado. Nós não temos necessidade de fazê-lo voltar, porque estamos em greve, estado de greve. Essa é a orientação que o sindicato está fazendo, e o sindicato, no nosso site, tem lá os formulários de ata para plataformas que não fizeram as suas assembleias, seguirem, preencherem, fazerem a lista de presentes e mandarem para nós. Tem também todos esses formulários para entrega da plataforma para a gestão da Petrobras, para a equipe de contingência, para os pelegos. Então, e tem também lá nesse mesmo local, no setor do site do sindicato, a lista dos diretores com os e-mails e o telefone para entrar em contato a qualquer momento para qualquer dúvida. Ok, Walter, obrigada. Você participou desse primeiro bloco aqui do programa especial de greve, da cobertura de greve de 24 horas dos petroleiros. Obrigado pela participação. Vitor permanece com a gente no segundo bloco, né? A gente vai fazer uma pausa e lembrando que qualquer dúvida pode ser enviada para o e-mail imprensa@sindipetronf.org.br que os convidados irão responder. A gente já volta. Demissões, corrupção. Agora o plano de negócios quer vender 40% da Petrobras. Não vamos permitir. Queremos uma Petrobras limpa, eficiente. A produção subiu no último ano. Novo recorde. São mais de 2 milhões de barris dia. É por esta empresa que lutamos. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Uma empresa de todo brasileiro. Sindipetro MF. Pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai! Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário.
A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Interrompemos a nossa programação para o pronunciamento do gerente da empresa Petróleo e Seguro S.A., senhor Infortúnio Constante. Estamos aqui hoje para anunciar os nossos novos equipamentos de segurança. Agora, os trabalhadores podem contar com o pé de coelho, com a ferradura, o trevo de 4 folhas, a figa e com as fitinhas do senhor do Bonfim. Esta é a situação dos petroleiros da Bacia de Campos, que contam com a sorte para escapar dos acidentes de trabalho. Mobilize-se, informe-se e lute pela segurança. Sindipetro NF, construído por você. Seu Infortúnio Constante, algum esquema especial para sexta-feira 13 ou para noite de lua cheia? Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. As crianças estão enfrentando um sério problema, os acidentes de carro. Precisamos ajudar. Vamos trocar os carros por cavalos brancos. Podemos construir casas sobre rodas e carros não serão mais necessários. Pessoal, só colocar as crianças de até 7 anos em cadeirinhas especiais e as de 7 a 10 no banco de trás com cinto. Ainda prefiro os cavalos. Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito. Horas e 40 minutos, estamos de volta aqui, direto da Rádio NF, ao vivo, em áudio e vídeo. E a gente está fazendo a cobertura aqui, esse programa especial da cobertura da greve de 24 horas da categoria petroleira contra o golpe, a entrega do pré-sal e a privatização da Petrobras e o desmonte no país. Nesse bloco, estamos agora com o Teseu Bezerra, ele que é coordenador de comunicação do Sindipetro NF, também o Vitor Carvalho está de volta aqui com a gente. Teseu, boa noite. Boa noite, Juliana, boa noite a todos os companheiros, saudosos companheiros aí. Em especial os das plataformas que vão começar agora a greve em instantes, e a gente vai estar aqui passando mais algumas informações para poder deixá-los mais tranquilos e mais aguerridos nesse momento em que realmente a gente vai precisar dessa luta de todos nós juntos. Então, a gente, através do Facebook do Sindipetro NF, tem recebido aí, desde a hora que a gente começou, por volta aí das 11 horas, já alguns comentários, né, do pessoal, petroleiros, curiosos também, enfim. Temos aqui o Thiago Reis, que comentou no Facebook aí, que diz que gostaria de saber melhor aí o motivo da greve. Eu queria que você, Teseu, de repente pudesse falar. Ju, a gente está aqui mais uma vez tendo que vir para esse extremo, né, que é a ferramenta que o trabalhador tem, na verdade, é a greve, para poder estar fazendo esse contraponto, estar colocando o seu ponto de vista. Nós passamos por uma greve muito forte já, consequência dessa onda conservadora, né, onde ano passado a presidenta Dilma cedeu espaço para o mercado financeiro, o mercado internacional, dando espaço no Conselho de Administração e dentro da empresa para pessoas que não queriam saber de direitos trabalhistas. Esses permanecem na empresa nesse atual cenário, onde o Pedro Parente
é o presidente interino golpista, né? Dentro da empresa. E a gente, quanto categoria petroleira, a gente não podia ficar omisso a toda essa conjuntura que o país está colocado nesse momento, onde a gente vê uma Câmara de Deputados totalmente representada por empresários, onde 55 projetos de lei tramitam com o intuito de cortar direitos dos trabalhadores. A gente também não pode ficar omisso nesse momento em relação às próprias declarações do Pedro Parente, onde colocou abertamente que já são favoráveis à entrega do pré-sal brasileiro, onde a gente tem 300 bilhões de barris de petróleo, garantindo 30% desse total, em torno de 60 bilhões de barris para a Petrobras, e simplesmente ele está dizendo que está abrindo mão disso tudo. Além das modificações todas que a lei de partilha vai tirar da saúde e da educação, uma série de recursos que seriam certamente a base do desenvolvimento do país, né, onde a gente tem a educação como principal pilar. E dos recursos dos barris do petróleo, Ju, para você ter ideia, daria aí em torno de 40 bilhões de reais por ano a mais para a educação do país. Ou seja, ao longo do tempo, quando o pré-sal de fato estiver sendo explorado a pleno vapor, a gente teria esse recurso todo voltado para a educação, e 25% seria para a saúde, né? 75% para a educação e 25% da saúde. Isso é garantido na lei de partilha hoje. E eles pretendem mudar a lei de partilha. O presidente da empresa já anunciou que isso é uma das metas dele quanto presidente, além de todos os outros ataques à sociedade brasileira, como o corte do Minha Casa Minha Vida, os cortes todos que estão sendo feitos, a própria mudança da lei que está proposta já na Câmara de Deputados e no Senado Federal, onde se pretende retirar o gasto mínimo das prefeituras e dos estados com saúde e educação. Ou seja, se hoje existe um mínimo que se deve gastar, se pretende mudar a lei para não ter mais esse mínimo. Ou seja, o que já é precário na maioria das situações no país todo, né, quanto à saúde e à educação, está se pretendendo piorar mais ainda. Então, nós petroleiros não podemos ficar omissos jamais dessa conjuntura toda. E é claro que a partir do momento que se entrega o pré-sal, onde hoje é uma das principais formas que a Petrobras tem de arrecadar recursos, né? Já tem em torno de 1 milhão de barris sendo explorados por dia no pré-sal. Imagina a gente ficando sem esse recurso, realmente passaríamos, né, Vitor? Uma situação deplorável, porque já tem uma queda de produção na Bacia de Campos e simplesmente se pretende tirar mais esse recurso que a Petrobras tem garantida por lei de ser a operadora única dessa fonte estratégica de energia para o país, e não só para o país, para o mundo todo, né? Você, como falou, está falando aí dos direitos trabalhistas, né, que devem ser cortados agora com o governo Temer. Agora, no que tange aí a terceirização, a precarização, que é uma coisa que é uma situação que os petroleiros vivem aí no seu dia a dia, né? Como que a análise sua, Vitor, por exemplo, diante aí dessa... A gente já tem o projeto de lei número 4.330, já aprovado aí na Câmara dos Deputados, né, que tramita hoje no Senado também federal aí como PLC 30/2015. Agora, será que vai encontrar barreiras agora com o governo Temer? Como que vai ser aí a situação da terceirização? Olha, a Petrobras, e aí, como eu falei no bloco anterior, um dos equívocos do governo Dilma é permitir que a Petrobras se utilize desses afretamentos, né? Porque se a gente fala em 1 milhão de barris produzidos, né, quase 45% da produção nacional no pré-sal hoje, infelizmente, ela está toda na mão de navios afretados e terceirização de atividade fim. Então, nem bem o 4330 está aprovado, né? E a Petrobras já está fazendo esse laboratório, infelizmente, dentro do governo Dilma. Então, essa é uma das batalhas que a gente já tem aí, dos sinalizadores, né, para os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras. Eu tive ontem e tive hoje, né, na companhia do Teseu e do Zé Maria lá no Farol, e eu não consigo, né, imaginar o trabalhador da Petrobras que não esteja antenado, né, para entender que se uma empresa de petróleo abre mão de petróleo e de reservas comprovadas e provadas, a Petrobras vai viver de quê? Então, essa lógica que a gente não
entendeu? O movimento sindical, a FUP, a gente está trabalhando para que o trabalhador da Petrobras ele acorde, porque senão a Petrobras vai virar uma padaria. Então, é impensável que um presidente, né, golpista interino ou não, né, ele tenha a coragem de falar que essa imensa reserva, que ainda não está totalmente delimitada, né, porque a gente já tem aqui na Bacia de Campos a P20 produzindo um poço, né, que é do pré-sal. Então, no mínimo, tem pré-sal da Bacia de Santos até aqui Bacia de Campos, né? Então, a gente não consegue, não dá para você aceitar, né, que uma parcela considerável da categoria não esteja conseguindo enxergar para onde esses golpistas querem encaminhar a empresa. Porque você abrir mão disso tudo, né, e dizer que isso é um ônus para a Petrobras, ter 30% de produção garantido, é, no mínimo, escandaloso. E aí é importante a questão da partilha e dos 30% para a Petrobras, né, como operadora única, para que a gente não passe pelo que a Argentina passou quando se entregou a produção para a Repsol. Os caras dizimaram as reservas da Argentina em menos de 10 anos e a Argentina hoje não tem petróleo, não tem reserva, não tem nada. E está tendo que recorrer a essa especulação internacional, né, do petróleo. Quer dizer, um barril baixo, né, a 40, 50, 52 dólares que está cotado, mesmo assim, é um gasto considerável diário que a Argentina está tendo para comprar petróleo. E aí abriu mão, né, de ter o controle da sua reserva e esses vampiros sanguessugas internacionais que entraram na Argentina, né, acabaram com as reservas, né, de médio e longo prazo da Argentina. Então, a gente está aqui para chamar a atenção do trabalhador e da sociedade brasileira para esse risco que é abrir mão do controle da produção no pré-sal. É uma bacia imensa, que ainda não está totalmente delimitada e que pode cair na mão, né, desses conglomerados internacionais que vão vir aqui e tentar retirar o máximo de petróleo no menor prazo possível, e a gente sabe que isso exaure a reserva, isso exaure o reservatório, e a gente vai ter produção alta, mas por tempo menor, e, logicamente, a sociedade brasileira vai perder com isso. Teseu, a gente tem vive uma situação hoje aqui dentro do sindicato que é um diretor que está afastado, né? O Cláudio Nunes. Eu queria que você desse mais explicação aí e falasse, né? Esclarecesse o que realmente está acontecendo com ele. O que acontece, Juliana, hoje, né, com esse ataque todo que nós estamos passando, né, de todos os lados, a classe trabalhadora como um todo, e é claro que as centrais sindicais e os sindicatos não iam ficar de fora desses ataques, né? E uma das missões que o Pedro Parente colocou logo que ele assumiu enfim, né, foi pelo menos o que foi noticiado, 8 desafios. Né, um dos 8 desafios dele, né, que foram colocados, e um deles era enfrentar os sindicatos. E isso fica muito claro, muito nítido, onde logo após o governo golpista assumir o comando da empresa, enfim, o comando da estatal, um diretor sindical ele é colocado à prova, né? Ele teve um problema de afastamento médico, ainda está com esse afastamento médico, simplesmente durante o fim, logo após o fim da licença médica dele de 14 dias, onde ele está se tratando, está sendo medicado, está fazendo tratamento, acompanhamento, simplesmente a empresa fez uma junta médica e decidiu fazer uma suspensão do contrato de trabalho, que é um trâmite para no passo seguinte já abrir um processo judicial de demissão, porque é esse passo que precisa ter quando se pretende demitir um diretor sindical. E simplesmente, para a gente fica muito claro o que é que está posto nesse momento. É mais uma disputa que a empresa está fazendo com os trabalhadores, com o sindicato, onde ele atinge diretamente um diretor sindical e coloca à prova
toda a instituição, toda a representatividade dos trabalhadores. Então, é importante destacar, Juliana, também, que a gente soltou essa nota ontem, né? A própria Federação Única dos Petroleiros já soltou uma nota repudiando essa questão do Cláudio Nunes. Eu acredito que a CUT também deva se pronunciar amanhã, enfim, assim que tomar conhecimento dessa questão. E 3 sindicatos nossos já ligados à Federação Única dos Petroleiros também se pronunciaram repudiando essa atitude que atinge diretamente os trabalhadores, né? Que é uma afronta direta aos petroleiros e aos trabalhadores de forma geral. Então, esses fascistas, golpistas, não nos intimidarão e não nos deixarão quietos e nem calados em nenhum momento. Nós vamos fazer esse enfrentamento com a nossa arma, que é a principal, que é a greve, que é a unidade dos trabalhadores, para de fato estar fazendo essa garantia da solidez da instituição sindical, do movimento sindical, do movimento social organizado e de movimentos trabalhadores. Então, nós não deixaremos que passem esses que tentam minimizar os trabalhadores. Quer complementar, Vitor? A gente tem um relato também de um dirigente de base lá de Pernambuco, Paraíba, que ele recebeu uma denúncia e foi conversar com uma denúncia de assédio, né? E teria ido conversar com o assediador, e o assediador reclamou com o chefete dele, e o chefete, então, encaminhou uma suspensão para esse diretor de base. Então, quer dizer, essa proteção, né, do capital e a cooptação de trabalhador para enfrentar trabalhador, ela está colocada. Então, são sinais que esse governo interino golpista quer passar para intimidar os trabalhadores e as suas organizações, mas não passarão. A gente tem caminhos para fazer esse enfrentamento, né? E a defesa do Cláudio Nunes já está sendo encaminhada, e temos certeza que essa tentativa golpista da gestão da Petrobras de querer intimidar a organização dos trabalhadores e os próprios trabalhadores, ela não vai ter êxito, e nós vamos, pelo contrário, demonstrar para esse governo golpista interino e essas gerências que nós estamos aqui para fazer a defesa da democracia e, logicamente, também defender os nossos empregos, os nossos locais de trabalho, fazer a luta diária por saúde e segurança e fazer esse enfrentamento, que é a nossa luta diária, é o nosso dia a dia, com toda a tranquilidade, fazer essa disputa, que nunca foi diferente, mas que é o pano de fundo que esse governo, faço aqui questão de reafirmar, esse governo interino golpista, até setembro, né, quando pode ser que ele, né, termine, eles vão tentar encaminhar a pauta deles o mais rápido possível, e, logicamente, tentando tatorar e passar por cima de todas as garantias constitucionais e jurídicas que esse país tem, e que a democracia tem que ser defendida com muito mais ênfase e muito mais ardor para evitar que esse conservadorismo reacionário e fascista ultrapasse as barreiras da democracia. 11h56, estamos aqui com um programa especial de cobertura da greve de 24 horas da categoria petroleira contra o golpe, a entrega do pré-sal e a privatização da Petrobras e o desmonte do país. E estamos aí há poucos minutos, né, de iniciar a greve. Por telefone, vamos conversar com José Maria Rangel, coordenador da FUP. Zé Maria, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite, Vitor Carvalho, Teseu, toda Pitote que fez a ligação, e toda a categoria petroleira que nos ouve nesse momento. Zé Maria, a gente está falando aí, né, sobre a atual conjuntura política aí do país, né, falando dos motivos desse chamamento de greve aí a partir da 0 hora. Eu queria que você fizesse um panorama de toda essa situação. Bom, em primeiro lugar, fora Temer, né? Segundo, eu queria dizer que o dia de hoje, o dia 10, que nós já estamos quase às portas dele, ele é mais um dia de enfrentamento que a classe trabalhadora está fazendo.
né, e que nós não temos que ter dúvidas, nós trabalhadores e a sociedade como um todo, que esses embates eles vão perdurar até 2018, né? Porque mesmo que a presidenta Dilma ela retorne, e que nós estamos trabalhando para isso, não pela pessoa da presidenta Dilma, mas pelo restabelecimento da democracia no nosso país, nós temos que continuar nas ruas enfrentando essa direita que saiu do armário, né, com uma pauta completamente fascista e de criminalização dos movimentos sociais. Então, o dia 10, ele marca mais um jogo que nós estamos fazendo, de muitos que nós vamos ter que estar fazendo até o jogo final, que é lá em 2018. Especificamente nesse dia, que está em sintonia com o que convoca a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, nós, petroleiros, temos uma tarefa a mais, né, que é defender a nossa empresa. E aí eu queria chamar a atenção dos petroleiros, especificamente da Bacia de Campos, que ou não aprovaram o movimento, ou que não fizeram as suas assembleias nas plataformas, no caso, né, nas bases de terra também que rejeitaram, que revejam a sua posição, porque o rolo compressor que está por vir, ele nos faz lembrar os anos de 1990, para nós que somos mais antigos de companhia. Então, e que, diferente daquela época, nós hoje, já com a experiência do que passamos em 90, até 95, por aí, quando culminou na nossa grande greve de 30 dias, a gente já sabe qual é o script, né, do filme deles, e a gente tem possibilidade de nos antecipar a isso. Então, quando a gente chama a categoria petroleira para que nesse dia de hoje cruze os braços, é nesse sentido também. Porque vejam só vocês, o presidente da Petrobras, o atual, que surgiu, né, desse governo golpista que está aí, as primeiras declarações dele, ele já demonstrou para quem quer, para quem de fato entende, né, o linguajar que os tucanos falam, ele já demonstrou para que vem. Primeiro, quando ele coloca que a Petrobras não pode receber ajuda do Estado, porque não seria justo. Ele se esquece que a Petrobras é uma empresa que é do Estado e que, por algumas vezes, o Estado já se utilizou da Petrobras, quer seja para fazer políticas públicas, quer seja para políticas sociais, quer seja para o controle da inflação, mas o governo federal, e não é só o governo da presidenta Dilma, do presidente Lula, outros governos já se utilizaram da Petrobras por conta de que ela é uma empresa do Estado. Ele se esquece que a Petrobras é uma empresa do Estado, né? Lamentavelmente, ele não teve essa mesma preocupação quando ele era membro do governo, da equipe econômica do governo de Fernando Henrique Cardoso, e o Estado injetou bilhões, né, de reais para socorrer bancos privados, né, no famoso PROER, né? Então, esse é um primeiro aspecto. Segundo, que a outra declaração dele, ele diz que a Petrobras tem que vender ativos, né? Bom, ele não é um expert em venda de ativos, porque quando ele também, membro da Casa Civil do governo FHC e membro do Conselho de Administração da Petrobras, ele aprovou uma troca de ativos entre a Petrobras e a Repsol, sendo que a Petrobras deu 750 milhões de dólares em ativos e pegou 350 milhões de dólares da Repsol. Então, ele não tem um histórico de bom negociador em relação à questão de ativos. Zé Maria, me permita aí, parece que esses 350 milhões que a Repsol alega que valiam, já estão sendo questionados também, que parece que valia menos um pouco, né? Tem agora a perícia que vai definir, né, o que valia o quê, né? E
Sem contar que hoje, o mundo todo, as grandes operadoras de petróleo do mundo, elas oferecem, em termos de venda de ativo, algo em torno de $1 trilhão. Então, qualquer ativo hoje ele está desvalorizado, né, por conta da grande oferta que o mercado tem. E para concluir, né, o seu rol de frases e opiniões desastrosas, ele diz que tem que mudar a lei da partilha porque a Petrobras não tem como dar conta. Ora, primeiro você pega que ele, como presidente da Petrobras, a opinião que ele acha, ele tinha que guardar para ele. Porque a partir do momento que ele diz que a Petrobras tem que abrir mão, ele não está sendo presidente da Petrobras, está jogando do lado das grandes operadoras, que estão atrás de grandes reservas mundiais, né? Então, eu não conheço no mundo uma empresa que quer abrir mão de bilhões de barris de petróleo de reserva. Então, só por essas 3 afirmações, os petroleiros já têm ingredientes suficientes para estarem cruzando os braços hoje. Sem contar, que também é bom a gente lembrar e voltar no tempo, que a época dele no Conselho de Administração, da Maria Silvia, que hoje é presidente do BNDES, que também estava no Conselho de Administração da Petrobras, foi que nós tivemos o maior ataque aos nossos direitos dos últimos anos. Venda da dobradinha, tentativa de comprar o ATS, tentativa de comprar o nosso 14 por 21. Então, esses são os ingredientes que a gente está trazendo e que a gente diz para a categoria que estamos mostrando o caminho, a direção, como é a nossa atribuição. E esperamos que ela siga, porque não temos dúvida, outros embates mais duros do que esse do dia de hoje virão. E nós vamos ter que estar preparados para encará-los. Vocês querem falar? Não, Zé, e a gente teve ontem e hoje, né, no Farol, eu, você e o Vitor, por acaso nós 3 também, e a gente conversou bastante com os trabalhadores e de uma certa forma a gente percebeu que os trabalhadores eles estão totalmente por dentro desse cenário todo, eles estão lendo, estão se informando, mas mesmo assim existe um ou outro, né, que sempre fugiu à luta, que tenta puxar os demais para baixo, com desculpas, digamos, termo técnico cearense, desculpa esfarrafada, para poder não aderir ao movimento e não estar fazendo esse embate, né? Então, a gente tem plena convicção que os trabalhadores estão por dentro, concordam com a visão que nós temos passado, mas que, infelizmente, um ou outro fica querendo ir contra, com um milhão de argumentos, dizendo uma série de arbitrariedades contra os movimentos sindicais, enfim, né, a nossa luta organizada, né? Então, a gente, mais uma vez, reforça, né, que os trabalhadores continuem atentos e continuem seguindo os sindicatos como sempre fizeram, né, que de fato é a ferramenta mais justa e mais honrosa que ele tem para tá fazendo essa luta de classe, né? É isso, quer dizer, o cara que não quer fazer, ele vai arrumar qualquer motivo, né? Ele vai dizer que o sindicato está fazendo essa manifestação é uma manifestação que ela é política, como se todas as manifestações não fossem políticas, né? Que ele não vai fazer manifestação para Dilma voltar, que se fosse em outro dia ele até faria, né? Então ele vai arrumar uma série de motivos, né? Mas que, como a gente está fazendo um debate também, quer dizer, a grande discussão do momento, e não é só o Zé Maria que está falando isso, todas as grandes lideranças da Frente Brasil Popular, né, da Frente Povo Sem Medo, e também das centrais, eles identificam claramente que o ator hoje, que não entrou em campo ainda nas manifestações que estão sendo chamadas em prol da democracia, chama-se o trabalhador. O trabalhador, ele ainda não se deu conta, ou não quer se dar conta, do momento crítico que nós estamos vivendo no país. Né? Um momento volto a dizer, de criminalização dos movimentos sociais,
no momento de quebra da nossa democracia, no momento de ataque aos nossos direitos. Ele ainda não se deu conta, ele não quer acreditar que depois de 13 anos de muitas conquistas, ele vai perder isso tudo. Então, ele diz que inventa uma série de coisas, ele não se consegue enxergar mais como classe trabalhadora e como alguém que vá para a rua reivindicar alguma coisa. Então, esse é eu diria que é um fenômeno que está todo mundo vendo e que todo mundo está buscando alternativas para trazer a classe trabalhadora para as ruas, para os movimentos, para defender o patrimônio da democracia. Então, é lamentável esse sentimento, né, que tem pairado nos trabalhadores, né? Não são todos, mas posso afirmar que é a grande maioria, mas cabe a nós, enquanto dirigentes sindicais, enquanto entes políticos, né, a gente tentar remover as barreiras que ainda existem para que os trabalhadores façam uma adesão bem firme aos movimentos que estão colocados aí e que, volto a dizer, não vão parar por aqui, né? Eles vão se estender minimamente até o ano de 2018, quando nós teremos eleições gerais para o país de novo. Zé, bem lúcida aí a sua colocação. Eu só queria complementar aqui dizendo que talvez, né, o que esteja afastando os trabalhadores, ou uma grande parcela dos trabalhadores, é a questão da falta de pertencimento. A gente tem conversado, e falamos isso ontem, né, no aeroporto, uma boa parcela de trabalhadores, com os ganhos e as conquistas sociais, não se acha mais trabalhador. Ele se considera já um burguês. E acha que todo esse ataque que está sendo feito, ele não vai ser alcançado por ele, por esse ataque, né? Porque ele já se acha uma classe média burguesa. Então, é mais uma luta nossa, Ô, bobinho, né? Deixa ele perder o emprego, né? Bobinho desse mais garoto que nossa, acha que a gente teve, não é classe trabalhadora nesse jogo. Teve algumas, como você falou, né? Quando o cara não quer fazer greve, ele arruma todo tipo de desculpa, inclusive enfiar a cabeça na areia como um avestruz. Mas eu tive, né, um debate, né, com um trabalhador, e ele, um ano passado a greve não foi isso tudo, e piriri, pororó, aquela coisa toda. Eu falei, rapaz, para onde a gente está caminhando, o parâmetro seu não pode ser a greve de 2015, nem a de 2010, tem que ser a greve de 95, porque o que está se desenhando são os ataques que a gente sofreu lá em 95, e teve que fazer aquela greve. E saímos sem ganho nenhum, mas preservamos a companhia, que é o mínimo, né, que a gente pode bater no peito hoje e mostrar, principalmente para uma geração que não precisou vivenciar esse tipo de disputa e que às vezes acha que nós, velhinhos, né, a gente exagera quando fala e tenta alertar para o momento que está caminhando para se repetir. Então, a gente está alertando antes, né, porque já vivenciamos, e é por isso que é importante, para construir o futuro, a gente às vezes tem que rebuscar o passado para fazer do presente essa luta constante, que é a disputa capital e trabalho. Com certeza, acho que é por aí. Eu tenho dito às pessoas que a gente só dá valor àquilo que a gente tem depois que a gente perde, né? Então, isso não vamos esperar perder para a gente depois dar valor. Você pega hoje e vê, vamos pegar, por exemplo, né, os companheiros das áreas de produção de campos maduros terrestres, porque nós temos campos maduros offshore. Os campos da Bacia de Campos, eles são campos maduros, né? Então, hoje, você tem campos maduros terrestres que já estão colocados para uma avaliação e para a possibilidade de venda. Você pega, por exemplo, hoje,
no ano passado, a Bacia de Campos ela apresentou o maior declínio de produção da sua história, acima da média. Tá? Petrobras, claramente, ela tem feito uma opção por ser uma empresa do pré-sal, e não sou eu que estou falando, basta pegar as falas dos gestores da companhia, eles dizem isso abertamente. Eu não vou gastar os parcos recursos que eu tenho para botar um poço que me dá 1.000 barris de petróleo por dia para operar, se eu posso pegar esse recurso e botar num poço que me dá 30.000, que é o poço do pré-sal. E ainda produz com o navio afretado, sem nenhum só com um petroleiro, né? Isso que eu ia falar. Até aí, ele botar com os 30.000, tudo bem, só que os 30.000 que ele bota lá são trabalhadores afretados, são trabalhadores terceirizados. Às vezes até gringo, né, Zé? Às vezes até gringo, você está tirando o emprego do trabalhador brasileiro, você está precarizando a relação de trabalho. Então, mas essas coisas, eu sempre trabalho com aquela máxima de que o tempo é o senhor da razão, né? Sem dúvida. Eu espero que a gente não precise fazer que nem jogo de pôquer, né? Pagar para ver. Nós estamos nos antecipando e eu não tenho dúvida que nós vamos fazer uma boa mobilização no dia de hoje, né? Brasil afora. A gente já tem algumas informações de refinarias que estão cortando produção, então estão cortando rendição. Então nós vamos fazer uma boa mobilização e temos que acumular força para outros momentos que vão estar chegando. Eu avalio que nós temos um caminho longo a percorrer ainda, e esse processo vai ser um processo de acumulação de forças e que eu não tenho dúvida que vai nos levar a uma grande greve geral. Ok, Zé Maria. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio NF. Tá bom, eu que agradeço, um grande abraço a todos aí e boa luta para todos nós. Tivemos aí a participação desse programa especial aí da cobertura de greve das 24 horas da categoria petroleira aí, do José Maria Rangel, coordenador da FUP, dando seu posicionamento aí, falando da atual situação aí que a Petrobras se encontra, a situação política no Brasil. Bom, a gente tem informações aqui do diretor do Sindipetro NF, o Rafael Crespo. Ele informou aqui pra gente que em Cabiúnas cortou rendição às 23 horas, tá? E há aí uma grande adesão dos trabalhadores. Às 7 horas, os diretores do Sindipetro NF continuarão na base, né, para outra setorial com os trabalhadores para avaliar a continuidade aí do movimento. E que Cabiúnas é de corte de rendição de 23 horas desta quinta-feira às 23 horas da sexta-feira. Muito bem, parabéns aos trabalhadores de Cabiúnas e que eles inspirem muitas plataformas que ainda não fizeram as assembleias. Mas é isso aí, vamos lá, luta firme que vai lutar para conquistar, né? São 00:20. Temos aí mensagens, né, e parabenizações aí dos petroleiros e, enfim, das pessoas que estão acompanhando o programa, e eles deixam mensagem no Facebook. Tem o William Rocha, também o José Dorival Santos, umas mensagens assim, dizendo que é justo entregar o que é nosso? Nunca. Mandando aí abraço também, agradecendo aí pela luta, tá bom? Falando aí força aos terceirizados, parabéns pela atitude do Sindipetro NF e também aí dos petroleiros, né? E falando, vamos ganhar a luta, né? Incentivando, parabenizando, enfim, falando aí da melhoria de hoje, né? A melhoria, temos que melhorar hoje para um futuro, né, ser melhor ainda, enfim, o pessoal. Aí eu vou aproveitar, né, mandar um abraço, é óbvio, o pessoal que está participando. Por exemplo, o William Marques, o Elson Barbosa, também o Milton Dias, a Janete Silva, Caio Marcelo. São algumas pessoas que estão acompanhando a gente pela internet, né, através do site da Rádio NF, também do Facebook. E como eu falei, se tiver alguma dúvida ainda dá tempo de enviar através do Facebook mesmo e também do e-mail imprensa@sindipetronf.org.br. 00:21, a gente tem mais um tempinho para a gente continuar discutindo aqui. Lembrar também que o diretor Leonardo Ferreira, diretor do Sindipetro NF, ele vai estar de plantão,
hoje, né? Já está de plantão, isso. Né? A partir da meia-noite, né? Lá em Macaé, o telefone de contato é o DDD 22 2765 9550. Qualquer episódio, né, que tiver e qualquer dúvida também, ele pode ser tirado aí com o Leonardo Ferreira, que está de plantão, já está de plantão hoje durante toda a noite. Eu queria até, falando em episódio, né, começaram já desde antes da meia-noite, a gente teve informação aqui, já orientamos os trabalhadores, né, de como reagir. Já tinha sido orientado, é uma coisa que sempre acontece, que a gente vai sempre fazer essa disputa, né. Na P50 chamaram o trabalhador lá, o Geplat e um outro, para poder fazer essa interação. Não era assédio não, tá? Era só vamos conversar um pouco e tudo. Por aí. E aí foi... Enfim, a gente mais uma vez orienta, trabalhadores, não caiam nessa de ficar conversando sozinho com chefetes aí nas plataformas. Estejam sempre juntos, reunidos, no cinema, ou onde é que seja, na sala de briefing, onde for o espaço que normalmente façam nas plataformas. É importante que jamais aceitem se receberem ligação, vai uma comissão, a comissão de greve tem que ficar sempre rodando quem são os componentes dela, tem que ficar alternando. Então, não deixem brecha para que vocês sejam assediados, né? A gente passou por uma experiência muito grande, que foi a greve do ano passado, e com certeza os trabalhadores já sabem se posicionar e se colocar na frente desses chefetes que sempre tentam assediar, não é de hoje, não é de ontem, é de sempre esse assédio, essa tentativa de intimidação dos trabalhadores. E quem informa, só para lembrar, quem informa é o sindicato. Então, qualquer dúvida, o Leonardo vai estar aí, ele vai estar à noite de plantão, mas de manhã... todos os diretores vão estar aí online nas bases, correndo as bases e nas sedes dos sindicatos para estar fazendo esse acompanhamento, esse recebimento de denúncias, justamente para estar orientando para que não aconteça nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de exceção, não, de excesso, nenhum tipo de excesso, nem por parte dos trabalhadores, porque nós não temos que estar se excedendo, gritando, nós temos que ter sempre tranquilidade, serenidade e fazendo a luta em conjunto. Então, fica o recado aí para a P50, quem é o chefete que tentou chamar trabalhador no canto para poder conversar, quem informa é o sindicato. E nesse momento não tem, não, nós somos amigos, vamos conversar, não tem essa não. Agora momento, empresa e trabalhadores, cada um no seu posto, para poder, com respeito, sempre entre as partes, mas para poder fazer essa luta de forma cordial. Como a gente estava falando aqui antes, né, no checklist do Temer tem aí ele ajudar o Serra, né, a vender aí o país a preço de banana, que a gente já estava discutindo aqui, e como entreguista que é o Temer, né, ele segue com um plano de acabar com o regime de partilha do pré-sal. Bom, eu vi numa entrevista, o Pedro Parente, novo presidente da Petrobras, ele diz aí que não existe o plano ou qualquer plano de vender a Petrobras, né? E que plano aí, a verdade, fala sobre essa privatização da estatal, que não existe. Sua missão, sim, é resgatar a empresa, né? Eu queria que vocês comentassem aí sobre esse trecho aí dessa entrevista dele. O histórico em 2003, 2002, ele fala aí que a missão 95, ele fala que é resgatar a empresa e que terá como foco aí o aumento da produção de petróleo no pré-sal e a redução do seu elevado nível de endividamento. Para quem tem o histórico que ele tem, né, dizer que vai preservar uma empresa no mínimo hilário, porque por onde ele passou, ele semeou a entrega e a venda despudorada do patrimônio público, seja até nas ajudas lá ao Banco Bamerindos, Econômico, lá na época do PROER. E lembrar que ele trouxe agora para ser o consultor sênior da companhia, que é o cara que vai pensar a estratégia, né, de médio e longo prazo, um custo mais preparador de venda de empresas. Então, ele passou pela BG, o Nelson Silva, né? Nelson Silva. Ele passou pela BG, a BG foi vendida para a Shell. Ele, então, não me recordo aqui de da segunda empresa, você está na nossa página da FUP, mas, e por último ele está na Samarco, quer dizer, onde ele não vende, ele destrói, porque a Samarco é essa empresa que causou
eu imagino se fosse a Petrobras que causasse um dano ambiental que foi causado por essa empresa Samarco, né, que é da Vale do Rio Doce, junto com a australiana. Se fosse a Petrobras que tivesse feito aquilo, a Petrobras já estava acabada. Já tinham acabado com a Petrobras. Mas como é uma empresa privada, né, tem um monte de, provavelmente, de contribuições para campanhas eleitorais, essa coisa toda, a Samarco está incólume junto com a Vale. Então, o histórico do Pedro Parente e desse consultor sênior, por mais que eles queiram se descolar de qualquer afirmação que a gente faça que são entreguistas e que estão aí para dilapidar o patrimônio público, né, do Brasil e da sociedade brasileira, não tem como, porque está intrínseco, é ligado e não tem como ser separado. Então, o que a gente tem que estar repetindo aqui para a sociedade brasileira e, logicamente, para o trabalhador, é que esse discurso de lobo em pele de cordeiro é tipo você pegar a galinha de ovos de ouro, aí você não quer matar a galinha, mas também você corta a água e corta o milho e deixa ela no cercadinho. É o que esses caras vão fazer com a Petrobras, né? Então, volto a afirmar, uma empresa de petróleo em que um presidente afirma que é ônus para a empresa, né, ter... Presidente não, o vendilhão maior lá, que é o vampiro de São Paulo, de que isso seria um ônus para a Petrobras. Ministro de Relações Internacionais. Ministro golpista interino das Relações Internacionais, né? Afirmar que seria um ônus para a Petrobras ter 30% de uma reserva bilionária como essa, né? Então, está aí colocado o que eles pensam e o que eles pretendem fazer, se não com o afastamento definitivo da presidenta democraticamente eleita, mas buscar fazer o máximo que eles puderem, pelo menos até o meado de agosto, quando se vota, se afasta ou se retorna a presidenta democraticamente eleita, e aí a gente pode estar desfazendo esse golpe, mas, logicamente, o que eles forem fazendo até agosto podem inviabilizar vários projetos, né, várias conquistas sociais, e é isso que é a nossa luta aqui agora, e não é uma luta só dos petroleiros, está sendo uma luta da sociedade civil organizada, que está se levantando contra esse golpe midiático, jurídico, empresarial. Bom, a gente está finalizando aqui nosso programa especial de greve, tá? Eu só queria que o Teseu falasse aí, de repente, de que forma a população ela pode agir ou, de repente, continuar agindo aí em prol do país depois aí dessa crise política, depois que essa crise política passar. Ju, como disse o Zé Maria, né, provavelmente essa crise política vai se estender até 2018, né? A forma correta da população se mostrar contra tudo que está posto é ir para as ruas, é participar dos movimentos chamados. A Frente Brasil Popular e a Povo Sem Medo, elas são totalmente dependentes. A própria CUT, né, o Vitor, o diretor aqui da CUT Nacional, ela não mete o dedo lá para falar, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Ela não orienta, ela participa. Ela participa das decisões. Na orientação. Isso, ela participa das decisões. Então, a frente é uma coisa boa, né? A gente estava até conversando com os trabalhadores, uma coisa boa que aconteceu com esse golpe todo foi que as esquerdas voltaram a se unir. E é bom a gente resgatar qual é o papel das esquerdas, né? Desde a época da escravidão, desde a época onde foi criada a CLT, desde a época dos direitos mínimos que os trabalhadores conquistados, todos os direitos que temos hoje, o 13º, as férias remuneradas e, enfim, licença maternidade, paternidade, tudo isso ele não foi de graça. Foram conquistas de pensadores de esquerda. E eles foram vistos, na época, como pessoas abomináveis. Eu sabia que eu acertava. Pessoas abomináveis que têm pensamentos retrógrados, que vão atrapalhar o comércio, que vão atrapalhar o desenvolvimento das empresas. Então, assim, nós temos que ter plena... A Globo estampou no seu periódico, à época, que o 13º ia inviabilizar o país. Ia viabilizar o país, e é isso que eles querem de volta. Depois pesquisem sobre a pejotização.
A pejotização é um absurdo para o país. O PL 4330, né, que virou agora PLC 30, se ele passar, meu amigo, você pode esquecer a questão da atividade fim, né, que hoje tem gente que acha, não, meu emprego está garantido, eu sou atividade fim da empresa, da Petrobras, sou concursado, sou atividade fim. Meu amigo, esquece. A pejotização, ela vai colocar na vaga do trabalhador próprio, porque vai permitir, né, a terceirizar a atividade fim, um cara que é PJ, ele simplesmente vai prestar um serviço determinado. Quem tiver o melhor currículo e oferecer à empresa contratante o menor salário, ou seja, a menor remuneração, ele vai ganhar a concorrência. E, consequentemente, dentro da pejotização, né, ele vai ser uma empresa, ele vai prestar um serviço como empresa. Então, ele uma vai empresa de um trabalhador só. É uma empresa de um trabalhador só, que não vai ter só, não vai ter 13º, um não vai RH ter férias, só. não vai ter nada disso. Então é bom ficar claro para a população o que é que está posto agora. E a forma de fazer isso é se manifestar em conjunto, vai para as reuniões da Frente Brasil Popular, da Povo Sem Medo, se manifestem pelas redes sociais. Hoje em dia... Bom lembrar que tem Frente Brasil Popular organizada aqui em Campos. Aqui em Campos, em Macaé, em Rio das Ostras, nas 3 frentes das 3 cidades. A gente pode bater no peito com orgulho e falar que o Sindipetro NF participa e fica sempre à frente das 3 frentes que são formadas aqui na região norte fluminense. Então, juntamente com a UNE, juntamente com o MST, juntamente com os professores, a UBS, até a sociedade civil que se interessou em participar aí por meio das ocupações, os estudantes que estavam nas ocupações que não tinham vínculo nenhum e que estão se organizando também. Então, essa é a mensagem que a gente deixa para a população. Estejam se mobilizando, não fiquem omissos, porque, com certeza, os interesses da Globo eles já sabem quais são. Não só a Globo, como as outras empresas, né? A gente tem uma concentração das mídias do Brasil em mão de pouquíssimos, né? Então, assim, é importante que a gente esteja fazendo esse embate. E só para fechar aqui, né, João? Acho que acreditar já está indo para o fechamento do programa. Lembrando, as plataformas que não fizeram ainda as assembleias podem fazer assembleias de adesão ao movimento. O TECAB, mais uma vez, vou destacar aqui, houve corte de rendição no TECAB. A maioria dos trabalhadores do TECAB rejeitaram a greve, mas como indicativo geral foi de fazer a greve no Norte Fluminense. Nós tivemos 269 votos na decisão. Nós tivemos 269... ao vivo é assim, foi querer falar na conversa paralela. Mas como nós tivemos aqui no Norte Fluminense 269 votos favoráveis à greve, os trabalhadores do TECAB mostraram organização, mostraram unicidade na luta e foram lá, aceitaram o indicativo da maioria e estão participando do movimento, já no turno de meia-noite. E com certeza os turnos que vêm de manhã, o pessoal do administrativo que vai entrar amanhã, eles também vão continuar o movimento. Então, qualquer dúvida, nosso diretor do setor privado, Leonardo, ele está na sede do sindicato em Macaé, está com o celular disponível também, está no site do sindicato, né? A maioria do pessoal está assistindo pelo site do sindicato, então está lá disponível o telefone do Leonardo, podem ligar para ele para qualquer denúncia e a gente vai ficar aqui atento a qualquer tentativa de assédio, de excesso por parte da gestão da empresa, nesse momento em que a gente está começando no governo golpista a fazer esse debate mais profundo e mais assíduo em relação aos nossos cortes de direitos. Vitor, quer deixar seu recado também? Exortar e reforçar, né, a possibilidade das plataformas que ainda não tenham feito assembleias e mesmo as que rejeitaram, que reavaliem a sua posição, unam-se as que aprovaram o indicativo por tudo que a gente colocou aqui, nas falas do Teseu, do Walter, na minha, do Zé Maria, nas informações que você, Juliana, passou já, né, no preâmbulo que abriu esse programa, porque a unidade da classe trabalhadora é fundamental nesse momento e é preciso que a gente tenha convergência, né, de pensamento buscando a defesa. Como o Zé Maria falou, a gente não está defendendo a Dilma, a gente quer que a democracia seja restabelecida e os 54 milhões de votos dados a esse projeto popular seja respeitado e que, caso a presidenta Dilma retorne, que a gente está trabalhando para isso, ela de fato implemente o programa
que nós ajudamos a eleger e não essas... Isso, eu ia falar isso, porque aquele programazinho de governo do Levi não dá não, mas não cabe aqui ficar discutindo. Vamos debater a democracia, trazê-la para a esquerda, né? Trazer para a esquerda e fazer valer o que foi para continuar avançando pro voto, né? Então é isso que a gente tem aqui para falar, como reflexão para os trabalhadores, para as trabalhadoras da nossa bacia de Campos, e que venham para o movimento, é um movimento de 24 horas, e que tenham a clareza de que esse é o primeiro de muitos movimentos que nós vamos ter que fazer. E nada melhor do que já sentir o gostinho dessas primeiras 24 horas para estar pronto, né, para as próximas mobilizações e greves que, não tenhamos dúvida, teremos que fazer e vamos fazê-la, né, e, logicamente, não serão só de 24 horas. Obrigada, Vitor Carvalho, diretor nacional da CUT. Também agradecer ao Teseu Bezerra, coordenador de comunicação aqui do Sindipetro NF. Também agradecer ao Walter de Oliveira, que participou no primeiro bloco aqui, ele que também é diretor do Sindipetro NF. José Maria Rangel, coordenador da FUP, também participou aqui desse programa especial de cobertura da greve dos petroleiros, dessa greve de 24 horas. Reforçar, então, que os procedimentos da greve estão no site do sindicato e que as plataformas, como os diretores aqui falaram, que as plataformas que não fizeram, né, as assembleias ainda podem fazer, né, para aderir ao movimento, e quem fez e rejeitou pode refazer para fortalecer a decisão da maioria. Reforçando também que o Leonardo Ferreira, ele que é o diretor do Sindipetro NF, setor privado, ele está de plantão durante toda essa noite aí. O telefone de contato, ele está em Macaé, na sede do Sindipetro NF em Macaé. O telefone é o DDD 22 2765 9550. Quero agradecer também a todos que acompanharam o programa, né, através do site da Rádio NF, também participou através do Face. Mandar um abraço para o Caio Marcelo, para o Márcio Vinícius Araújo, tá, que comentaram aí a transmissão ao vivo, né? E dizer também que ao longo dessa sexta-feira, a Rádio NF ela vai fazer plantões para informar aí sobre esse movimento de 24 horas. Quem informa o trabalhador é o sindicato. Só lembrando disso, tá, Juliana? Quem informa o trabalhador não é a empresa, é o sindicato. Então, qualquer dúvida, esteja em contato conosco. É isso aí. Os telefones dos diretores estão no site do Sindipetro NF. Desejo a todos sucesso nessa greve e até a próxima. São 00:39. Boa noite.